Em 1605, um jovem samurai chamado Daisho destruiu toda a sua vida em 3 segundos. 3 segundos de fúria descontrolada. Foi tudo o que bastou. Sua reputação arruinada. Sua posição perdida. Sua honra despedaçada diante de todos que importavam. E o pior é que talvez você esteja fazendo a mesma coisa todos os dias. Reagindo antes de pensar. Explodindo antes de respirar. Arruinando relacionamentos e oportunidades, porque ninguém nunca lhe ensinou o que os samurais sabiam sobre autocontrole. Mas existe um método, 3 princípios que transformam reações explosivas em escolhas conscientes. Os antigos guerreiros chamavam isso de mente inabalável. Ao final deste livro, você saberá exatamente como funciona. Capítulo 1. O Despertar. Daisho estava no pátio da propriedade do Lord Teada. Suas mãos ainda tremendo, não de medo, mas de uma fúria que não o soltava. Ele tinha 23 anos, um jovem samurai, promissor a serviço do Lord Teada. 6 anos de treinamento, técnica impecável, talento natural invejado por guerreiros mais experientes, mas, parado ali, encarando o que acabara de fazer, nada disso importava. Mas o boneco de treino jazia em pedaços, não apenas cortado, destruído, com lascas por toda parte. Sua katana estava cravada no poste de madeira atrás dele. E a 10 passos de distância, Nakamura, o mestre de armas, com sangue escorrendo pelo rosto, atingido por um pedaço de madeira que voou. Você poderia tê-lo matado. A voz de Lord Teada cortou o silêncio. Fria. Final. Daisho não conseguia falar. A raiva que parecera tão justificada 30 segundos atrás agora se acumulava em seu estômago como veneno. Ele estava corrigindo sua postura durante o treino. Nakamura havia criticado sua forma. Disse que ele estava tenso demais. Mandou que ele relaxasse. Algo dentro de Daisho se quebrou. Tenso demais? Eu treino mais duro do que qualquer um aqui. As palavras explodiram antes que ele pudesse impedi-las. Então seu corpo se moveu. Tuz. Golpes consecutivos no boneco de treino com toda a sua força. Não era treinamento. Era pura fúria. Ele não viu Nakamura se aproximar para observar. Não percebeu os outros alunos recuando às pressas. Não notou a lasca do tamanho de um palito de comida japonesa voando em direção ao rosto do mestre de armas. Ele só viu quando tudo acabou, quando o boneco foi destruído, quando a mão de Nakamura foi pressionada contra sua têmpora sangrando. Quando todos o encaravam com uma mistura de choque e pena, o veredito de Lord Teada foi rápido. Você tem habilidade, Daisho, mas um samurai que não consegue se controlar é mais perigoso para seu próprio clã do que para qualquer inimigo. Você está dispensado do serviço. Imediatamente, o mundo de Daisho desmoronou. Seu pai havia morrido. 2 anos antes, sua mãe dependia do estipêndio de arroz que ele recebia pelo serviço. Sua irmã mais nova deveria se casar com alguém de boa família, graças à sua posição. Tudo perdido. Naquela noite Daisho Senshusei, sozinho, na pequena casa de sua família. Sua mãe chorou baixinho antes de ir para a cama. Sua irmã não havia falado com ele. A vergonha era física, como carregar pedras no peito. Ele repassava o momento repetidamente. Se apenas respirasse, se apenas fizesse uma pausa, se apenas contasse até 3, antes de reagir 3 segundos, era tudo o que precisava. Mas ele não tinha 3 segundos. Não havia espaço entre o que sentia e o que fazia. A crítica de Nakamura o atingiu em cheio, e seu corpo se moveu.
sem escolha, sem controle. Apenas uma reação. Daisho sempre fora assim. Irritável. Explosivo. Seu pai o havia avisado. Seus instrutores haviam mencionado isso, mas ele nunca pensara que importasse. Era habilidoso? Era dedicado? Isso não bastava? Aparentemente, não. Ao amanhecer, sem conseguir dormir, Daisho caminhou até o rio, nos arredores da cidade. A água se movia incessantemente, contornando as pedras, adaptando-se a cada obstáculo, nunca lutando. Nunca. Água não explode, diz uma voz. Atrás dele, Daisho se virou. Um samurai mais velho estava ali, talvez com 60 anos, cabelos grisalhos presos, roupa simples, mas sua presença preenchia o espaço como a de um homem muito maior. Eu vi o que aconteceu ontem, continuou o homem. Você destruiu o treino de Nakamura, seu idiota. E a sua própria vida. Daisho olhou para baixo. Você veio me lembrar da minha vergonha. Não, eu vim lhe oferecer uma escolha. Que escolha? Não me resta nada. O samurai mais velho sorriu levemente. Você ainda tem tudo. Só não sabe como acessar isso ainda. Seu problema não é a raiva. Seu problema é que não há espaço entre o que você sente e o que você faz. Raiva. É por isso que ela o controla. Daisho ergueu o olhar. Quem é você? Meu nome é Masato. Eu já fui como você. Irritável. Controlado por todas as emoções. Então, aprendi 3 princípios que mudaram tudo. Eles podem mudar você também. Se você estiver disposto, 3 princípios. Mushin, Ma, Wabi-sabi. As palavras não significavam nada para Daisho, mas algo nos olhos de Masato, uma profunda paz, que ele nunca vira em ninguém, o fez perguntar. Você me ensinará? Masato o observou por um longo momento. Depois assentiu. Encontre-me no antigo dojo, na Estrada do Norte. Amanhã, ao amanhecer, traga apenas sua disposição para se enxergar com clareza. Ele se virou para ir embora, mas parou. E Daisho, você não vai gostar do que verá, mas é o único caminho a seguir. Capítulo 2. O princípio. O amanhecer chegou frio. Daisho estava do lado de fora do antigo dojo, desgastado e sem nada de especial. Lá dentro, Masato estava sentado em posição de César, diante de um pequeno altar, com uma única vela acesa. Sente-se, disse ele sem se virar. Daisho sentou-se, com as pernas protestando. Masato permaneceu imóvel. 15 minutos se passaram. A mente de Daisho fervilhava. Isso não faz sentido. Minha família precisa de mim. Por quê? Estou sentado. Aqui sua mente está gritando, não é? Masato finalmente falou. Sim, ótimo. Agora você está pronto para começar. Masato se virou. O primeiro princípio é Mushin. Significa sem mente ou mente vazia. Não que você não tenha pensamentos, mas que seus pensamentos não o controlem. Neste momento, cada pensamento se torna você. Você pensa que eu estou com raiva e você está com raiva. Sem separação. Ele deixou cair uma pétala de flor de cerejeira na água. Observe. A água sustenta a pétala, mas não se agarra a ela. Sua mente deve ser como esta água. Os pensamentos pousam em sua consciência. Você os observa, mas não se torna eles. Masato pegou 2 espadas de treino. Fique de pé. Vou golpeá-lo lentamente. Perceba algo? Ele desferiu um golpe. Bloqueou-o automaticamente. Perceba o momento. Pequeno, mas real. Entre ver minha espada se mover
e seu corpo reagir. Esse momento é Ma. O espaço sagrado, o intervalo. Ele golpeou mais rápido. Daisho mal conseguiu bloquear. Ma existe em todos os lugares entre o estímulo e a resposta, entre a inspiração e a expiração. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Então, elas são escravas da reação. Ontem, Nakamura o criticou. Isso foi um estímulo. Sua foi uma resposta. Mas entre eles, Ma existia. Você nunca aprendeu a encontrá-lo. Então, o estímulo causava diretamente a resposta. Nenhuma escolha envolvida. Daisho sentiu algo se encaixar. Então, se eu conseguir encontrar Ma, você poderá escolher sua resposta. Isso é autocontrole. Não suprimir a emoção. Crya é ao redor dela. Masato pegou uma tigela de chá rachada, rachaduras preenchidas com ouro. Isso é kintsugi. Reparamos cerâmica quebrada com ouro. Isso é o wabi-sabi, aceitação da imperfeição. Você explodiu ontem porque a realidade não correspondeu à expectativa. Você esperava elogios. Recebeu críticas em vez disso. Sua mente entrou em guerra com a realidade. Essa guerra se manifestou como raiva. Daisho segurou a tigela dourada, rachada. O wabi-sabi ensina a aceitação. As pessoas são imperfeitas. O treinamento é imperfeito. Você é imperfeito. Quando você para de lutar contra essa verdade, você para de explodir toda vez que a realidade a comprova. Masato sentou-se. Esses três trabalham juntos. Mushin cria a separação da emoção. Ma cria espaço para escolha. Wabi-sabi remove o combustível das expectativas irreais. Juntos, eles criam Fudozin, a mente inabalável. Uma mente que sente tudo, mas não se comove com nada. Quanto tempo para aprender? Para entendê-los? 1 hora? Para torná-los automáticos, para o resto da vida. Daisho pensou em sua vida destruída, e na família envergonhada. Posição perdida. Não tenho nada além de tempo. Ótimo. Começamos agora. Capítulo 3. O teste. Na primeira semana, Misato deu a Daisho 3 exercícios. Exercício 1. 15 minutos diários de movimento. Sente-se. Observe os pensamentos. Não o siga. Exercício 2. Uma respiração antes de responder a qualquer coisa, qualquer pessoa. Exercício 3. Wabi-sabi. Identifique uma expectativa irrealista por dia e, em seguida, abandone-a. Daisho achou que parecia fácil. Foi uma tortura. Primeiro dia. Sua mente explodiu. Estou perdendo tempo. Mami precisa de arroz. O casamento da minha irmã está arruinado. Tudo culpa minha. Os pensamentos vieram como uma enxurrada. Ele tentou pará-los. Piorou. Você está lutando contra os pensamentos, disse Misato. Seu trabalho é observa-los, como quem está em uma ponte observando um rio. Segundo dia. Quando os pensamentos vinham, ele os rotulava. Há uma preocupação. Houve um julgamento. Alguns foram feitos. Por 5 segundos, sua mente ficou vazia. Naquele silêncio, paz. O treino de Ma era mais difícil. Masato o mandou comprar vegetais. Um vendedor tentou cobrar um preço exorbitante. A raiva explodiu. Respire. Uma respiração profunda. A raiva ainda estava lá, mas um espaço se abriu ao redor dela. Acredito que o preço costuma ser mais baixo.
disse Daisho calmamente. Você reconsideraria? O vendedor assentiu, surpreso, com um tom respeitoso. Uma respiração. 2 segundos. Resultado, completamente diferente. Mas dias depois, um homem esbarrou nele. Não se desculpou. O antigo Daisho o teria agarrado. O novo Daisho tentou respirar, mas a raiva se alastrou mais rápido. Ele gritou: Você nem se desculpou. A mão do homem foi para a espada. Quer fazer disso um problema? A mão de Daisho imitou o movimento. Um duelo até a morte por causa de um esbarrão. Então, a voz de Masato. O intervalo sempre está lá. Ele se forçou a respirar 1, 2 vezes. Um espaço se abriu. Isso não vale a pena morrer por isso. Peço desculpas por ter levantado a voz. Por favor, continue. O homem olhou confuso. E, depois se afastou. Daisho ficou tremendo. Como ele havia chegado perto de outro desastre por nada, a prática do wabi-sabi era sutil, mas poderosa. A cada dia, identifique uma expectativa irrealista. Abandone-a. Primeiro dia. Expectativa. As pessoas devem sempre ser respeitosas. Realidade. As pessoas são imperfeitas. Abandona. 7º dia. Expectativa. Minha família deveria me perdoar. Imediatamente. Realidade. A confiança leva tempo. Abandone-a. Cada abandono era como colocar pedras pesadas no chão. 2 semanas depois, Masato o testou. Eles lutaram com Bakan, lento, controlado. Então, sem aviso, Masato golpeou a mão de Daisho com força. O Bakan voou. Uma dor aguda subiu pelo seu braço. A raiva cresceu. Seu corpo se tensionou para retaliar. Puno cerrado. Mandíbula travada. Então ele se lembrou. Mushin. Essa raiva não sou eu. Observe-me. Respire. Encontre espaço. Wabi-sabi. Eu esperava uma luta justa, mas expectativas não são a realidade. Isso é ensinamento. 2 segundos. Mas nesses 2 segundos, uma escolha surgiu. Elsei curvou. Perdio foco. Obrigado pela lição, sensei. Masato, você fez em 2 semanas, o que me levou 2 anos. Você encontrou o intervalo sob pressão. O verdadeiro autocontrole surge quando você é provocado. Ele devolveu. O Bakan. Você está pronto para a próxima fase. Capítulo 4. Psicologia do guerreiro. Naquela noite, Masato convidou Daisho para um chá. Um pergaminho estava pendurado na parede. Mushin, o vazio. Você precisa entender por que esses princípios funcionam. Masato começou. Ao pouco e lerá. Fé, quando a prática se torna difícil. Ele serviu o chá. Miyamoto Musashi escreveu. Pense levemente em si mesmo e profundamente no mundo. Isso quando você pensa levemente em si mesmo, você não se identifica com pensamentos e emoções. Eles surgem, você os percebe, mas não se torna eles. Masato desenhou na areia um diagrama simples do cérebro. Aqui, ele apontou para a base. A mente rápida, a parte que reage instantaneamente às ameaças. Quando Nakamura o criticou, você interpretou como um ataque. Isso inundou seu corpo com energia de luta. E aqui, apontando para cima, está a mente sábia, a parte que pensa, planeja, escolhe, mas é mais lenta. Quando a mente rápida sequestra seu corpo, a mente sábia nunca se manifesta. Jishu inclinusei para a frente. É por isso que uma é poderoso. Quando você pausa, mesmo que por uma única respiração,
Você dá à mente sábia tempo para acompanhar. Você interrompe o caminho automático. Você cria novas conexões. Insulto. Pausa. Pensamento. Resposta escolhida. Quanto mais você pratica esse caminho, mais forte ele se torna. Eventualmente, a pausa se torna automática. Masato tomou um gole de chá. Os médicos modernos chamam a mente rápida de amígdala. A mente sábia reside no córtex pré-frontal. Quando você pratica uma, você está literalmente construindo conexões entre essas áreas. Você está treinando seu cérebro para incluir sabedoria na provocação. A maioria das pessoas pensa que suas reações são sua identidade. Eu sou apenas uma pessoa raivosa. Mas não é. Padrões podem ser mudados através da prática. Masato se levantou e caminhou até o pergaminho. Musashi passou 2 anos em uma caverna após sua maior vitória. Por quê? Porque ele percebeu que suas maiores batalhas não eram com outros espadachins, eram com sua própria mente. Ele praticava zazen por horas diariamente, observando os pensamentos, as emoções, criando uma separação entre a consciência e o conteúdo mental. Depois de 2 anos, emergiu com uma mente inabalável. Não uma mente que não sentia nada, mas uma mente que sentia tudo, mas não se deixava abalar por nada. É isso que você está construindo, meu amigo. Não a supressão das emoções. Estabilidade incondicional por baixo das emoções. A raiva ainda vem, mas você não está se apoiando na raiva. Você está se apoiando em algo mais profundo. A consciência. Desse lugar, você escolhe. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso. Encontrará força. Você não pode controlar o que as pessoas dizem. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar o espaço entre o que acontece e como você reage. E o Abhishabi Daisho perguntou. O Abhishabi é a base da aceitação radical de que a vida é imperfeita. As pessoas são imperfeitas. Você é imperfeito. Quando você luta contra essa verdade, você cria sofrimento. Quando você aceita Voka cria pós. Emisato reabasteceu o chá. Esses princípios funcionam em conjunto. Mushin cria o observador. Ma cria o espaço. O Abhishabi remove o combustível das expectativas irreais. Combinados, eles criam a liberdade. Liberdade? Sim, agora mesmo. Você é escravo das reações. Cada provocação o sacode como um fantoche, mas quando você dominar esses princípios, os fios serão cortados. Você se tornará livre para escolher. E essa liberdade, Tacho, é o que todo guerreiro busca. Capítulo 5. A primeira transformação. 3 semanas depois, um mensageiro chegou. Lord Teeda solicitou a presença de Daisho para devolver o equipamento. O estômago de Daisho revirou. Ele havia encarado Lord Teeda, Nakamura-an, todos que testemunharam sua desgraça. Caminhando para o complexo, sua mente fervilhava. Vergonha, pavor, raiva de si mesmo. Então Mushin, essas emoções não me pertencem. São apenas uma fase passageira. Ele parou, sentou-se em uma pedra, fechou os olhos. A vergonha surgiu como uma onda. Ele a observou. Sentiu sua textura. Não resistiu. Apenas observou. Aen diminuiu. A vergonha ainda estava lá, mas ele não se afogava nela. Um espaço se abriu. Ele continuou caminhando. Respire. Passou. Respire passou. Criando ritmo. Criando ma. Nos portões,
O guarda parecia desconfortável. Wabi-sabi. As pessoas não sabem como agir diante da desgraça. Isso é incerteza, não rejeição. Estou aqui para devolver o equipamento, disse Daisho simplesmente. No pátio, o samurai parou de treinar. Sussurros, olhares, o calor subiu em seu peito. Embaraço, raiva, defensiva, a vontade de gritar. Parem de olhar. Quase o dominou. Uma respiração profunda. Nessa respiração, a perspectiva surgiu. Eles estão curiosos, não atacando. Eu não controlo as reações deles. E as minhas? Lord Tada emergiu. Nakamura ao seu lado, a ferida em cicatrização visível. Daisho curvou-se profundamente. Meu senhor, vim devolver sua propriedade. O senhor poderia ter enviado alguém. Lord Ted disse. Não, meu senhor. Eu criei esta situação. É minha responsabilidade enfrentá-la. Algo brilhou nos olhos de Lord Teada. Você mudou? Estou tentando, meu senhor. Nakamura deu um passo à frente. Daisho se enrijeceu. Vulcan me atacou. Nakamura disse sem querer. Mas você atacou. Sim. Daisho o encarou. Eu estava tão consumido pela raiva. Eu não te vi. Eu não vi nada além da minha fúria. Eu te coloquei em perigo porque não consegui me controlar. Me desculpe. Simples. Verdadeiro. Sem desculpas. Nakamura o estudou. Quem está te ensinando? Um samurai chamado Emisato. O reconhecimento. Cruzou seu rosto. Emisato, ele já foi como você, propenso à raiva, e então desapareceu. Quando retornou, havia se tornado outra pessoa completamente diferente, calmo, inabalável. Ele olhou para Daisho com respeito. Se você está realmente aprendendo com ele, então talvez haja esperança para você. Lord Teada gesticulou em direção ao equipamento. Fiquem com as espadas. Considerem-nas como pagamento por uma lição que todos nós precisávamos. Caminhando para casa, Daisho sentiu uma satisfação silenciosa. Ele havia enfrentado a vergonha sem explodir, enfrentado críticas sem se defender, enfrentado seu antigo senhor com honestidade, em vez de fingimento. O intervalo entre o que sentia e o que fazia estava aumentando, mas estava se tornando real. Naquela noite, ele contou a Masato. O mestre sorriu. Você teve seu primeiro contato com Fudoshin, a mente. Inebal, suas emoções se acirraram, mas você não foi movido por elas. Você se apoiou em algo mais profundo. Esse é o começo. Um começo muito mais forte. O aguarda. Mas primeiro, você precisa integrar essas práticas, até que elas sejam simplesmente quem você é. Isso requer um treinamento mais profundo. Pronto. Amanhã, vamos para as montanhas. Mas dominar o intervalo em situações controladas era apenas o começo. O verdadeiro teste viria no antigo templo da montanha, onde Daisho enfrentaria não apenas suas emoções, mas a natureza fundamental de sua própria identidade. Porque o verdadeiro autocontrole não vem da técnica, vem da transformação. 6. Arca de treinamento profundo. O templo da montanha ficava a 3 dias de caminhada da cidade. Antigo, pequeno, aparentemente abandonado. Um monge chamado Dogen-u construiu há 400 anos. Masato explicou. Ele entendia que a verdadeira transformação exigia isolamento. Não um isolamento eterno, apenas o suficiente para se enxergar com clareza. Lá dentro, tatames nus,
Um pequeno altar. Nada mais. Você ficará aqui por 7 dias. Todas as manhãs. Sente-se em zazen por 2 horas. Depois faça meditação caminhando. Depois pratique carter. Depois mais zazen. E por fim, durma. Só isso é tudo. Você descobrirá que encarar a própria mente sem distrações é mais difícil do que encarar qualquer oponente. Masato estava pronto para partir. Espere, você não vai ficar nesta parte? Você caminha sozinho. Try. Em 7 dias, pratique Mushin na sua postura sentada. Pratique Ma nos seus movimentos. Pratique o Abhishab na sua aceitação da dificuldade. E ele se foi. Primeiro dia. Daisho Agento. 45 minutos de zazen, antes de sua mente se rebelar. Isso não faz sentido. Eu deveria estar treinando direito. Sem distrações, sua mente era ensurdecedora. Como ele nunca havia percebido isso, porque antes sempre havia distrações. Agora não havia nada para se esconder. Segundo dia, algo mudou. Após 1 hora de caos mental, ele se lembrou. Não, preciso lutar contra esses pensamentos. Ele parou de tentar aquietar a mente. Apenas observou a tempestade como quem observa a chuva de dentro de um abrigo. Lentamente, espaços surgiram, segundos de silêncio entre os pensamentos. Como brechas nas nuvens revelando o céu azul. Nesses espaços ele encontrou algo extraordinário, uma sensação fundamental de bem-estar subjacente a tudo. Uma paz interior que existia independentemente de os pensamentos estarem calmos ou caóticos. Isso e Mushin. Não a ausência de pensamentos. A presença de uma consciência mais profunda que os pensamentos. Terceiro dia. Durante o treino de carter, sentiu tensão nos ombros. Tentou relaxá-los. A tensão aumentou. Então, lembrou-se de Ma. O intervalo entre perceber a tensão e tentar corrigi-la. Ele parou de tentar. Apenas respirou. Os ombros relaxaram sozinhos. Seu corpo sabia como se mover naturalmente, mas a interferência da mente criava problemas. Quando encontrou Ma, a pausa antes do movimento natural interferir surgiu. O 4º dia quase o destruiu. Durante o zazen, uma lembrança veio à tona. No momento em que explodiu com Nakamura-an, viu seu rosto contorcido de raiva. Sua completa perda de controle. Quão aterrorizante ele devia parecer. A vergonha o dominou. Lágrimas vieram, mas o ensinamento de Masato ecoou. Essa emoção não é você. Observe-a. Então Daisho sentou-se com a vergonha. Não a afastou. Não tentou se justificar. Apenas a deixou estar ali completamente. E algo milagroso aconteceu. Depois de sentir-se envergonhado, a intensidade começou. Não porque ele tivesse resolvido algo, mas porque havia parado de oferecer resistência. Isso é o Abhishab, aceitar que fiz coisas das quais me envergonho. Não me orgulhar dessa verdade, mas aceitá-la como parte da minha realidade imperfeita. 5º dia. Durante o zazen matinal, um pensamento surgiu. Não seu, mas de algo mais profundo. Vocês que um dia ouvirão esta história, vocês que lutam com suas próprias reações, suas próprias explosões, saibam que este treinamento não está preso ao meu tempo. O templo pode ser antigo, mas os princípios são eternos. Mushin, Ma, Wabi-Sabi, esses não são segredos japoneses. São verdades. Se você está pronto para trilhar este caminho e cultivar o espaço entre o estímulo e a resposta,
saiba que não o percorre sozinho. Ao longo dos tempos, guerreiros praticaram isso. Eles formam uma corrente de presença que se estende por séculos. Junte-se a essa corrente. O pensamento passou como o vento, mas sua verdade permaneceu. Sexto dia. O cansaço físico deu lugar a uma alegria sutil. Não excitação, mas uma satisfação tranquila. O prazer da simplicidade. Durante o zazen noturno, Daishu experimentou o verdadeiro Mushin. Sua mente não apenas tinha lacunas entre os pensamentos, ela se tornou o próprio espaço, uma consciência tão completa que os pensamentos surgiam e desapareciam como gotas de chuva no oceano. Ele ficou sentado por 3 horas sem mover, por disciplina, mas por uma quietude natural. Sétimo dia. Masato retornou ao amanhecer e encontrou Daisho sentado perfeitamente imóvel, com o rosto sereno. Sem abrir os olhos, Daisho disse: "Bem-vindo de volta, sensei. Como você sabia que era eu?" Não emiti nenhum som. A qualidade da presença mudou. Sua atenção entrou no espaço. Masato sorriu. Você desenvolveu o Zanshin, a consciência prolongada. Sua atenção não está mais presa em pensamentos. Daisho abriu os olhos. Estavam diferentes, mais claros, mais calmos, mais presentes. Estes 7 dias mudaram tudo. Eu pensava que entendia os princípios antes, mas ainda estava pensando neles. Agora eles estão em mim. Ou melhor, eu estou neles. Ótimo, porque agora vem o verdadeiro teste. Um samurai chamado Yoshida-u desafiou para um duelo. O coração de Daisho acelerou, mas ele não se deixou levar pelo medo. Ele observou. Por que ele me desafiaria? Fui dispensado do serviço. Ele ouviu falar do seu treinamento comigo. Ele quer provar que a filosofia é inútil contra a agressão real. Ele virá amanhã, ao meio-dia. E Dao, ele é muito habilidoso. Ele já matou 3 homens em duelos. Capítulo 7. O confronto final. Ao meio-dia, uma multidão se reuniu na clareira, perto do antigo santuário. O samurai desonrado está treinando com o misterioso mestre. As pessoas queriam ver se a filosofia resistiria ao aço. Yoshida chegou com a armadura completa, irradiando confiança, talvez com 30 cicatrizes de batalha, perigoso. Daisho estava de pé, com roupa simples, e a katana ao lado. Lord Takeda observava. Nakamura-san estava ao seu lado. Mesmer. Os antigos companheiros samurais de Daisho haviam vindo. Eu o desafio, anunciou Yoshida, não por honra, mas para demonstrar a verdade. Toda sua meditação, sua respiração, sua filosofia são inúteis contra um homem que age sem hesitar. Aceito, respondeu Daisho. Mas o que você espera provar? Que a força vem da certeza, do compromisso com a ação. Você tem aprendido a pausar, a criar espaço, mas em um combate real, esse espaço o mata. O guerreiro que ataca primeiro ataca com mais força, e nunca duvida que vencerá. Daisho assentiu. Então vamos ver. Eles assumiram posições. A postura de Yoshida, agressiva, peso para frente, pronto para explodir. A postura de Daisho neutra, equilibrada, relaxada. Comecem. Yoshida atacou imediatamente. Professor. Golpe de cima para baixo, projetado para dividir Daisho do ombro ao quadril. Rápido, determinado, sem hesitação. Mas Daisho viu o golpe de longe. Parecia câmera lenta. Não porque Yoshida fosse lento, porque a mente de Daisho não estava presa em pensamentos.
Não estava planejando, não estava preocupada. Estava simplesmente presente. Mushin. Ele se esquivou. A lâmina de Yoshida cortou apenas o ar. Yoshida se recuperou. Atacou novamente. Corte horizontal, força total. Novamente, Daisho se moveu minimamente. A lâmina passou a centímetros de seu peito. A multidão murmurou. Daisho nem sequer desembainhou sua espada. Mais 5 golpes. 10. Cada um deles. Determinado, poderoso, com a intenção de matar. Cada um atingiu apenas o espaço onde Daisho estivera. Entre cada ataque, de Yoshida um microsegundo no minúsculo intervalo em que ele se reequilibrava. Ele preparava o próximo golpe. A maioria das pessoas nunca veria, mas Daisho vai. Mas existia não apenas em suas respostas, mas nas ações de seu oponente. Tudo tinha brechas. Tudo tinha espaço. Yoshida respirava com dificuldade, frustrado. Ele havia desferido 15 golpes com força total, e nem sequer tocou no tecido. Lute comigo! Ele gritou. Pare de fugir. Não estou fugindo, disse Daisho calmamente. Estou simplesmente aqui completamente presente. Você está lutando. Eu não. Essa é a diferença. Yoshida gritou e avançou. Agora, imprudente controle abandonado. E naquele momento deixou vaiu a brecha. Não porque a estivesse procurando, mas porque sua mente estava vazia, o suficiente para ver o que simplesmente estava ali. Ele desembainhou sua katana. Num movimento fluido, o avanço de Yoshida trouxe diretamente para a lâmina. Ela parou a 1 centímetro de sua garganta. Silêncio absoluto. Eu poderia te matar agora mesmo, disse Daisho em voz baixa. Sua determinação em agir sem consciência o trouxe até aqui, mas eu não vou. Ele abaixou a lâmina. Você tem razão quando diz que hesitação em combate é morte, mas há uma diferença entre hesitação e consciência. É paralisia pelo medo. Consciência é clareza, que permite o timing perfeito. Você atacou 15 vezes com total determinação. Eu me movi 15 vezes com plena presença, o que foi mais eficaz. Yoshida ficou ali, confuso. Ele havia sido derrotado sem que seu oponente sequer atacasse. Como? Ele perguntou. Como isso é possível? 7 dias, sozinho em uma montanha, aprendendo que meus pensamentos não me definem. Que existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Que a imperfeição é a realidade. 3 princípios. Mushin, Ma, Wabi-sabi. Ele embainhou sua katana. Sua mente estava cheia de comprometimento com a vitória. Por isso, não conseguia enxergar. Calm clareza. Minha mente estava vazia de tudo, exceto da presença. Por isso, via tudo. Lord Taka deu um passo à frente. Vi muitas joias. Esta é a primeira vitória sem um golpe. Daisho, você aprendeu algo além da técnica. Ele olhou para Daisho. Sua posição será restaurada se você a aceitar. Mas algo havia mudado em Daisho. A posição que ele tanto desejava 1 mês atrás. Agora parecia menos importante. Estou honrado, meu senhor. Mas gostaria de pedir algo diferente. Permita-me continuar treinando com Emisato por mais 1 ano. Então, retornarei como guerreiro e professor. Lord Tekwa sorriu. A maioria dos homens aceitaria a reintegração imediatamente. Mas você está pensando além de si mesmo. Muito bem. Treine e retorne como professor. Yoshida curvou-se profundamente diante de Daisho. Ensine-me.
Só Misato pode. Mas se você estiver disposto a se encarar com a mesma honestidade com que me encarou hoje, eu lhe apresentarei a verdade. 5 anos depois, Daisho estava em seu próprio dojo. Não era grande nem luxuoso, mas estava repleto de alunos, buscando domínio sobre suas próprias mentes. Entre eles, Yoshida, agora um amigo próximo. 3 samurais do Lord Chiada, o jovem que esbarrou nele anos atrás, que quase provocou um duelo immoral. Daisho os observava sentados em zazen. Alguns lutavam, outros encontravam a paz. Ele se via em cada um deles. A personalidade explosiva tentava forçar a quietude. O perfeccionista lutava contra a imperfeição. O guerreiro orgulhoso resistia a essa força, começando pela rendição. Esse era o seu propósito agora. Não apenas ser controlado, mas ajudar os outros a encontrarem o controle. Sensei, perguntou um jovem aluno, quando vou parar de sentir raiva? Nunca, respondeu Daisho. A raiva ainda surgirá. Todas as emoções continuarão surgindo, por toda a sua vida. Esse não é o problema. Então, o que é? O problema surge quando não há espaço entre a emoção e a ação. Quando a raiva surge, e você imediatamente se torna raivoso, isso é escravidão. Mas quando a raiva surge, e você a observa, a sente, mas não se torna ela, isso é liberdade. Então, eu sempre lutarei. Não, você sempre praticará. Lutar é combater a realidade. Praticar é dançar com ela. Mushin, Ma, Wabi-sabi não são destinos. São práticas que você habita todos os dias, para sempre. Um aluno mais velho falou, Daisho-sensei. Você enfrentou Yoshida anos atrás. Você poderia tê-lo matado, mas não o fez. Por quê? Eu aprendi algo mais importante do que vencer. Minha verdadeira natureza não é a pessoa reativa e explosiva que eu era. É a consciência subjacente. A consciência que observa tudo, mas não é definida por nada. Matar Yoshida teria provado que eu podia controlar uma espada. Poupar sua mão provou que eu podia me controlar. A segunda vitória é mais rara. Ele olhou ao redor do dojo. Todo samurai aprende a controlar sua lâmina. Poucos aprendem a controlar sua mente, mas a mente é a mestra. A lâmina é a ferramenta. Domine a si mesmo. Você se torna algo completamente diferente. Que ser humano livre, não da Macau, não do desafio, mas livre em ambos os aspectos. É isso que esses 3 princípios criam. Mushin liberta você da identificação com os pensamentos. Malibet, você da reação automática. Wabi-sabi liberta você da prisão do perfeccionismo. O sol poente entrava pelas janelas, pintando tudo de dourado. O caminho que estou lhe mostrando não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre se tornar quem você realmente é por baixo de toda a reatividade. E quem você é a própria consciência. Vasta, inabalável, livre. Uma jovem entrou. Aluna nova, nervosa. Me disseram que você ensina autocontrole. Eu tenho um problema com raiva. Explodo com as pessoas. Destruo relacionamentos. Parece que não consigo parar. Daisho sorriu gentilmente. Ele reconheceu aquele olhar, aquela vergonha, aquela esperança desesperada. Você está no lugar certo. Mas o que você aprenderá aqui não é uma solução rápida. É uma prática para a vida toda. Você está disposta? Ela assentiu. Então seja bem-vindo. Deixe-me falar sobre 3 princípios que mudaram minha vida. Ele olhou para seus alunos atuais,
guerreiros em treinamento que ouviram essa história e que agora praticam esses princípios diariamente. Você não está sozinho nisso, continuou Daisho falando com o novo aluno. Mas também, através do próprio tempo, homens e mulheres ao longo dos séculos trilharam este caminho. Juntos, praticamos juntos. Bem-vindo a esta antiga linhagem. Enquanto o pôr do sol dava lugar ao crepúsculo, Daisho começou a ensinar. Novamente, a antiga sabedoria era transmitida, de mestre para aluno, de geração em geração, como sempre foi, como sempre será, a lição do samurai. 10 anos depois de destruir sua vida em 3 segundos, Daisho Sensei Seiko Masato. No antigo dojo, o mestre estava mais velho agora, mais frágil, mas seus olhos ainda carregavam aquela profunda paz. Você se saiu bem, disse Masato. Você pegou sua dor e a transformou em propósito. Sua fraqueza se tornou seu ensinamento. E tive, bom professor. Você teve disposição. Isso é mais raro. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável. O tipo de silêncio que contém tudo sem precisar de palavras. Finalmente, Masato disse: Não ficarei aqui por muito tempo. Antes de ir, me diga, o que você vai dizer aos seus alunos é a lição mais importante, penso Daisho. Não sobre o que dizer. Ele sabia. Mas como dizer perfeitamente? Direi a eles que autocontrole não é controlar as emoções, é criar espaço ao redor das emoções para que possam escolher sua resposta. Que a verdadeira força não é suprimir o que sentem, é estar completamente presente com o que sentem, sem se deixar levar por isso, e que isso requer prática diária. Para sempre, não há formatura, apenas a prática contínua da presença, da consciência, da escolha consciente. Masato assentiu. Exatamente. Um jovem aluno entrou e fez uma reverência. Daisho Sensei. Estamos prontos para a prática da noite. Daisho se levantou, fez uma pausa e se virou para Masato. Obrigado por tudo. Agradeça a si mesmo. Você foi quem apareceu todos os dias. Você foi quem enfrentou sua vergonha. Foi quem fez o trabalho. Daisho fez uma profunda reverência e caminhou em direção ao salão de treinamento, onde os alunos aguardavam para aprender o que ele havia aprendido. Que entre o estímulo e a resposta reside a liberdade. E nessa liberdade, uma vida que vale a pena ser vivida. Caminhe com presença. Viva com propósito.